Ora, e esta foi então uma semana de novos mínimos em praticamente todas as criptomoedas. Obviamente nós aqui olhamos sempre mais para a Bitcoin e para Ethereum e para Ripple, portanto, para todas aquelas que acabam por estar no top 10, top 5. Mas todas elas tiveram essa particularidade, à exceção apenas de Bitcoin Satoshi Vision. Praticamente todas elas tiveram o mesmo tipo de padrão, foi um novo mínimo relativo a ser feito. Se nós olharmos para aquilo que foi o panorama desta semana, claramente aqui um panorama de todo negativo, portanto continuámos então a fazer estes mínimos. Ethereum a cair 16% desde segunda-feira passada, vimos Bitcoin a perder 10%, Ripple a perder 14%, portanto são muito poucas aquelas que se contam que acabaram por ficar positivas, à exceção das stablecoins e de BSV. Bitcoin Cash a cair mais 34%. Portanto, o mercado continua nesta pressão baixista, continua com toda esta aversão pelo risco, e enquanto assim estamos a tentar sempre com compras, tentar apanhar facas a cair. Isso é sempre, obviamente, perigoso, e sabemos sempre que a probabilidade de estarmos constantemente a fazer novos mínimos é sempre grande. Eu no último vídeo tínhamos falado sobre o facto de haver alguns fatores que nos possam dar a indicação de que, obviamente, esta queda não vai continuar na mesma proporção infinitamente. Aliás, pensem no seguinte, se nós colocássemos, olhando para esta queda, e olhando nomeadamente aqui para estas últimas semanas, olhando aqui para esta queda, se vocês colocassem o gráfico ao contrário e se vissem, no mesmo período, uma subida nestas proporções, como é óbvio, nós não poderíamos subir infinitamente. Portanto, teríamos sempre de ter correções. Portanto, quando olhamos para o gráfico em queda ou quando olhamos para o gráfico com esta subida, quando temos estas divergências, e eu dou-vos aqui o exemplo, quando tivemos, por exemplo, esta subida aqui agressiva, reparem que acaba por serem tudo muito semelhante. Portanto, tivemos um breakout aqui desta zona de consolidação, tivemos uma subida muito impulsiva, subida é essa que, reparem, tivemos uma subida, tivemos uma correção e depois tivemos uma subida com divergência, ou seja, os máximos, o preço fez um novo máximo, mas o RSI, portanto o índice de força relativa, não o fez. Ora, isto indica alguma limitação do movimento de subida e que, portanto, poderemos estar a iniciar um movimento corretivo. Não quer dizer que depois no futuro possamos continuar a subir e a fazer novos máximos, mas a probabilidade desta subida continuar é muito mais reduzida. E aquilo que eu vos tinha mostrado na semana passada foi precisamente o que estava a acontecer com todas estas divergências. Portanto, nós aqui, entre este mínimo e este mínimo, no gráfico diário, tínhamos isto, não havia divergência. Portanto, significa que ele poderia eventualmente fazer um novo mínimo, foi o que fez. Entretanto, faz divergência entre estes dois mínimos, reparem, entre este mínimo e este, ele faz aqui uma divergência, de onde tem uma correção maior. Agora, ao fazermos este novo mínimo, ele mostra-nos aqui uma divergência ainda maior. Quer dizer isto, quero com isto dizer que agora vai ser sempre a subir? Claro que não. Mas, naquilo que pode ser o potencial de uma queda mais agressiva para o preço da Bitcoin, estamos efetivamente mais limitados. Pensem, por exemplo, quando estávamos aqui em cima, outra vez olhando para este exemplo. Será que fazia sentido nesta altura haver muita gente a comprar? De certeza que muita gente ficou aqui pendurada. Mas, se eu olhar tecnicamente para todas estas divergências, estamos a olhar para o gráfico diário, um gráfico obviamente com uma extensão maior. A questão é, será que faz sentido, será que faria sentido nós entrarmos compradores quando temos estas divergências? Claro que não. Faz sentido shortar? Provavelmente também não, porque estamos num movimento ascendente, estaríamos a tentar adivinhar aqui, no fundo, máximos, que é sempre difícil fazê-lo. Mas dava um sinal de que os compradores iam deixar de existir e havia muito menos capital a poder ser comprometido na compra de Bitcoin a estes valores e com estas divergências. Portanto, o que eu vos quero aqui mostrar é que, efetivamente, estamos num cenário muito semelhante, mas ao contrário, portanto, neste movimento impulsivo de quedas. Em termos de tudo o resto, reparem, em termos de volume,
O volume que nós temos assistido nestas últimas 3 semanas foi um volume essencialmente de vendas, como é natural. Com todo este movimento impulsivo, esta maior parte deste volume advém de posições vendedoras. De outra forma, o preço também não cairia. Portanto, o preço cai porque há mais vendedores do que compradores, naturalmente. Mas ainda assim, reparem como são 3 semanas seguidas em que vemos volumes muito superiores, mas bastante superiores àquilo que é a média do que tem acontecido desde os últimos 6 meses. Aliás, se nós olharmos para os últimos 2 anos, que é difícil estarmos a olhar, temos que estar a olhar desta forma, mas reparem, mesmo olhando do gráfico diário aqui não dá para ver só um ano, depois temos aqueles outliers, mas olhando para os últimos 6 meses, vocês reparem que, mesmo olhando aqui diariamente para os volumes, há muito poucos dias nos dias anteriores onde este volume é essencialmente, acima da média. Temos aqui um dia em 15 de outubro, temos depois aqui alguns dias soltos. A verdade é que este tem sido um momento de muito, muito volume. A questão aqui importante é perceber se vamos manter este nível de volume e, mantendo este nível de volume, da forma como o mercado está esticado para as vendas, se esse volume que assim se vai manter é um volume que nos consegue manter-nos a trazer, neste caso, volume comprador, volume de ordens de compra. Se nós olharmos para o order book, aquilo que nós vemos neste momento é, efetivamente, as ordens de compra continuam amontoadas neste valor. Eu tinha-vos sempre falado acima da zona de 3.000, a zona de 3.500 era uma zona importante, foi quebrada, portanto tínhamos muitas ordens compradoras aí que foram absorvidas. Os próximos grandes níveis já não se encontram na mesma proporção que existia no 3.500, mas vemos cá muitas ordens aqui a serem colocadas até, pelo menos onde conseguimos ver, que são os 3.110. Por sua vez, se virmos até aos 3.550, é um valor relativamente fácil de conseguir ser absorvido com algumas ordens de compra. Portanto, não estamos a falar apenas de 3.500 bitcoins, não é nada do outro mundo. 3.500 bitcoins é exatamente a profundidade que temos. É exatamente não, esperem lá, desculpem. Portanto, até aqui são 9.700 bitcoins, até este valor. 9.700, portanto, reparem, a diferença entre o preço atual está nos 3.446, portanto, até esta zona, se vamos falar de $100 de diferença, são 9.800 bitcoins que estão para ser, no fundo, comidas para conseguirmos subir $100. Para cairmos $100, é mais ou menos este valor, são 12.000 bitcoins. Portanto, obviamente que está desequilibrado para podermos, eventualmente, ter neste momento uma subida mais provável do que uma queda na proporção dos $100. Não sei se me fiz entender, mas basicamente significa que há mais ordens compradoras a assegurarem uma possibilidade do preço não cair do que resistências que permitam o preço subir de uma forma mais agressiva se tivermos volume comprador. Olhando para o mercado no curto prazo, porque obviamente também é importante. Nós aqui no gráfico diário vemos esta continuação das quedas, vemos esta correção. Eu aqui diria que nós, por exemplo, se nós olharmos para... Eu gosto muito de olhar para aquilo que são as ondas de Elliott. E eu essencialmente diria que nós temos uma onda 1 aqui, uma onda 2, uma 3. E agora a questão é perceber se esta 3 está agora terminada, vamos para uma quarta e depois para uma quinta. Ou seja, ainda há a necessidade de fazermos aqui uma impulsão, uma correção de todo este movimento de queda. Ou, se esta 3 foi terminada aqui, esta foi a 4 e esta foi a 5. Eu diria que, e principalmente olhando para aquilo que é a distância temporal das várias ondas, eu diria que a 13 está agora a ser terminada. Eventualmente vamos ter uma correção maior, mas um possível mínimo, e esta onda 5 por vezes nem sempre tem de surgir através do mínimo, mas a possibilidade dele ter uma correção para voltar a testar mínimos é ainda bastante grande. Portanto, eu analisaria todo este movimento de queda como sendo uma onda só. Portanto, isto só olhando para quem gosta das ondas de Elliott e abordar isto com base nas ondas de Elliott. Eu gosto bastante de olhar para todo o mercado em si com base nas ondas de Elliott, mas isto sou eu, obviamente, e como é óbvio, cada um olha da maneira como gosta. Mas eu diria que esta
toda esta queda pode ser vista numa perspectiva de ser uma só única onda, do que uma onda 3, uma 4 e uma 5 e agora ser só a subir. Eu não creio e eu acredito que há espaço, portanto, há espaço para termos uma correção mais agressiva, mas, eventualmente, sem que haja um reteste novamente até cá abaixo, é difícil dar a confirmação e a validação a compradores de que este acaba por ser um preço interessante para voltarmos a comprar. E, portanto, olhando aqui para o preço num prazo mais curto, reparem que nós vimos um movimento impulsivo, movimentos impulsivos muito agressivos aqui, movimentos aqui de grande queda, entretanto consolidação e agora as coisas estão bastante mais paradas. Ora, o que é que nós podemos retirar daqui? A verdade é que continuamos a negociar abaixo desta zona de resistência. Portanto, continuamos aqui a negociar abaixo. Portanto, nós aqui tínhamos esta zona como uma zona de suporte e ainda não a conseguimos quebrar em alta. Enquanto nós não conseguirmos encontrar compradores suficientes que nos levem a manter, a negociar acima desta zona azul, vai ser difícil conseguirmos ter outro tipo de volumes a surgirem no mercado. Além disso, se olharmos para todos estes máximos estão a limitar bastante a evolução do preço. Portanto, eu diria que eventualmente podemos testar outra vez esta zona mínima. Estamos em fase de acumulação. Normalmente aqui isto, obviamente, que é análise técnica, é sempre difícil e é tudo subjetivo. É sempre difícil se adivinharmos uma coisa vai para cima ou se vai para baixo. A única coisa que sabemos é que ele vai para a direita. Mas, tendo em conta aquilo que foi este último movimento e esta consolidação, eu diria que cada mínimo que nós fazemos é um mínimo que é feito com divergências. E, portanto, quanto mais divergências temos, menos interesse vendedor existe e, por isso, pode existir, nesse caso, pelo contrário, interesse comprador que nos leve o preço a subir. Mas eu diria que é muito importante nós quebrarmos a barreira dos 3.600 em alta para aí encontrarmos um outro tipo de validação para os compradores poderem voltar ao mercado e aí, eventualmente, termos uma correção que poderia provavelmente vir à zona entre o 38,2% e o 50% de Fibonacci de toda esta queda. Depois lá está para, se não conseguirmos encontrar mais compradores nesta zona, porque a realidade é que vimos de uma tendência de queda, e se houver uma subida, esta subida tem que ser vista de uma forma meramente corretiva, eu aí acredito que eventualmente iríamos outra vez voltar para baixo e depois, óbvio que teríamos de ver na altura, isto é muito difícil estar a fazermos futurologia, mas acredito que esta será a forma como eventualmente o mercado se pode desvendar. Nós na última semana tínhamos visto que o reteste aos 3.500 era muito provável caso este suporte ascendente na altura fosse quebrado. Ele foi efetivamente quebrado, foi retestado e veio então para baixo. E portanto desde então estamos aqui acima da barreira mais ou menos acima da barreira dos 3.500, andamos aqui entre os 3.400, 3.600, portanto sempre sem conseguir sair destes níveis. Portanto, muita atenção a este nível dos 3.600 para podermos voltar até cá acima. Ora, o que é que nos trouxe em termos de notícias, em termos de forma fundamental, o que é que nos trouxe esta pressão baixista? Portanto, isto é um mercado, o mercado das criptomoedas é um mercado ainda com muito pouco volume, não é um mercado fácil de analisar em termos fundamentais, ou seja, dou-vos o exemplo, ações da Apple hoje caíram 2%, 3%. Porquê? Por causa da notícia de que a Qualcomm ganhou um processo na China que irá bloquear a possibilidade da Apple vender um certo tipo de produtos lá. Ora, há uma razão fundamental, há uma notícia prática. Aqui nas criptomoedas é tudo muito à base daquilo que pode bloquear ou fomentar a adoção em massa e a vinda de capital institucional para o mercado. Portanto, temos estas duas vertentes que, quando são postas em causa, existe uma maior aversão pelo risco e o preço cai. Se existem notícias que podem fomentar estes dois fatores, óbvio que o mercado fica mais confiante e há mais compradores e a malta está sempre mais animada. Neste caso, tivemos uma notícia negativa, uma notícia que nos ajudou a trazer estas quedas mais agressivas, portanto, uma notícia de dia 6, foi exatamente quando tivemos aqui esta queda mais agressiva, foi a notícia de que a SEC iria mais uma vez adiar a decisão sobre o ETF da VanEck. E se nós estávamos à espera de uma decisão a ser tomada para o início de janeiro,
esta decisão foi adiada para o final de fevereiro, ou seja, mais quase um mês e meio vamos ter que esperar para termos a decisão sobre a implementação deste ETF. A questão é, será que vão existir mais adiamentos a partir daí? Não, porque é o último momento em que vamos poder ter este adiamento. A partir daí, ou há uma rejeição ou não. E, portanto, isto também colocou em causa, portanto, esta queda também foi muito colocada em causa por causa disso, porque, obviamente, que chegando a esta data e não havendo nenhuma conclusão e nenhuma expectativa positiva em torno da aceitação dos ETFs, então uma rejeição iria muito provavelmente trazer-nos um ambiente de aversão pelo risco ainda maior. Vamos obviamente esperar para ver, ainda faltam 2 meses e meio quase para termos esta decisão, ainda é bastante tempo, muita coisa ainda se vai passar, mas foi o que nos ajudou a ter esta queda mais agressiva. Outras notícias, embora por curiosidade apenas, uma notícia desta semana também, na Venezuela, Nicolás Maduro vem anunciar de que a partir do próximo ano a venda de petróleo seria única e exclusivamente feita através da sua moeda, do Petro. Até agora não houve grandes repercussões, portanto, para além do preço do Petro ter valorizado mais de 150% na altura. Eu agora, por acaso, não sei quanto é que está a cotar, não sei se eventualmente já tivemos uma subida ainda mais agressiva desde então ou não, mas veremos da forma como isto pode afetar e como já está a afetar as relações internacionais, mas mais ao nível daquilo que é a evolução do petróleo, do que propriamente do Petro, que é muito pouco negociado. Noutras notícias, e também olhando para aquilo, e neste caso não olhando aqui para Bitcoin, mas olhando para Ethereum, Ethereum face a dólar, atingimos mínimos, eu não diria históricos, porque obviamente houve preços muito mais abaixo no passado, como é natural, mas atingimos mínimos desde que começámos a ter toda este exaltar das criptomoedas, foi mais ou menos no segundo semestre de 2017. Atingimos mínimos face a estes mínimos de julho, portanto estamos em valores praticamente de maio de 2017. Ou seja, absorvemos praticamente tudo aquilo que o Ethereum tinha valorizado. Foi uma queda desde os 1.400 até aos $91. É realmente uma queda muito agressiva. Mas tivemos algumas notícias que podem ser interessantes para a tecnologia em si subjacente ao Ethereum, que é o protocolo Constantinopla, a ser finalmente feito o seu upgrade em janeiro de 2019. Portanto, em meados de janeiro, mais ou menos dentro do mês. Isto é algo que já tem vindo a ser adiado pela falta de consenso da comunidade. Algumas melhorias em relação àquilo que é o protocolo atual do Ethereum, da plataforma de Ethereum. Entre ele é, obviamente, a melhor execução dos smart contracts, a colocação do protocolo de improvement, como já existe na Bitcoin, que é o BIP. Aqui seria o APE, o Ethereum Improvement Proposal. O facto de ser reduzido também o valor por bloco, portanto, de reward, de 3 Ethereums por bloco para 2 Ethereums por bloco. Então é uma queda bastante agressiva, mas que também vai permitir ser mais barata a utilização da rede de Ethereum e a introdução do Lightning Network também na plataforma de Ethereum. Portanto, tudo isto são notícias, obviamente, que vêm ajudar a evolução da própria plataforma em si. A verdade é que não estamos a assistir a uma evolução do preço com base nestas notícias. Também, provavelmente, pelo facto de isto ser algo que está em constante adiamento, portanto, às tantas, também a comunidade não sabe se isto realmente é algo que não vai ser eternamente adiado. A verdade é que não vimos nenhuma reação em alta. Aliás, todo o mercado acabou por ter exatamente o mesmo padrão aqui com algumas divergências outra vez. Mas é como vos digo, em todo o tipo de moedas, se nós olharmos para XRP também, a mesma situação, embora aqui não temos divergências, também em termos técnicos, a evolução e o padrão técnico da Ripple está completamente diferente do das restantes criptomoedas. Mas se eu olhar, por exemplo, aqui para Litecoin, que é frente ao euro, mas o frente ao dólar acaba por ter o mesmo padrão, também temos esta tal divergência que aqui se faz sentir.
Ora, a verdade é que continuamos num ambiente de grande aversão pelo risco, num ambiente onde é sempre difícil tomar decisões de compra. Se vocês tiverem moedas, não têm necessariamente de as vender por pânico, podem manter o hold delas na expectativa de no futuro conseguirmos ter uma recuperação mais agressiva do preço, não só das outras criptomoedas, mas essencialmente da Bitcoin. Agora, se quiserem proteger os vossos portfólios, é muito simples, aquilo que eu já vos tenho referido. Se acreditam na queda, se acreditam que isto realmente pode cair, mas não se querem desfazer das vossas moedas, simplesmente shortem Bitcoin contra dólar, ou Bitcoin contra euro, ou Bitcoin contra outra, qualquer moeda que acreditem que vai desvalorizar menos do que Bitcoin. A verdade é que vocês podem se proteger fazendo shorts. Portanto, a nossa plataforma dá para fazê-lo, a plataforma da XTB. Podem usar outros fornecedores também, outras exchanges onde também dá para fazer este short, mas é uma boa maneira de vocês protegerem o vosso portfólio mais físico, por assim dizer, perante estas quedas. Se vai continuar a cair ou não, é futurologia. Nós neste momento não sabemos. O clima de aversão pelo risco é bastante grande. As divergências técnicas existem. Portanto, neste momento é muito difícil dizer com toda a certeza que sim, que vamos cair e que vamos parar aos 2.500, aos 2.700, aos 3.000. Por outro lado, também é muito difícil adivinhar o fundo e isso ninguém o vai fazer. É como vos digo, por um lado, temos o clima de aversão pelo risco que nos leva a expectar quedas mais agressivas. Por outro lado, eu pessoalmente, e tendo em conta aquilo que é também a minha abordagem, não só ao mercado de criptomoedas, mas aos mercados mais tradicionais, e nomeadamente de Forex ou de matérias-primas e de ações, naturalmente, neste caso, eu nunca, se fosse o gráfico ao contrário, como eu vos mostrei este exemplo aqui, eu nunca compraria Bitcoin aqui tendo em conta a divergência que se faz sentir. E se vocês forem analisar, se vocês virem todas as divergências, sempre que temos estas divergências, há lugar sempre a uma correção mais agressiva. Portanto, eu aqui acredito que, antes de eventualmente procurarmos cair com mais força, vamos necessitar de uma correção mais agressiva. Portanto, isto para vos dizer que eu acredito que, eventualmente, a zona dos 4.500, aquela zona que eu vos falava de 38.2 ou dos 50% de Fibonacci e toda esta queda, portanto, a zona mais ou menos entre os 4.600 e 4.800, tem muita capacidade para poder ser testada antes de, eventualmente, procurarmos fazer mais o mínimo. Posto isto, não sei se mais alguém tem aqui alguma dúvida concreta em relação ao que eu vos falei hoje. Espero também ter sido aqui esclarecedor em relação àquilo que está a acontecer ao mercado das criptomoedas e, nomeadamente, aqui ao padrão técnico que a Bitcoin desenvolve neste momento. Mas também, se tiverem alguma dúvida, é uma questão de deixarem nos comentários ao vídeo ou enviarem-me um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt. Nós por hoje ficamos então por aqui. Desejo-vos a todos uma continuação de um ótimo dia. Já sabem, podem ver depois a gravação no meu canal de YouTube e também os vídeos passados. Mas ficamos então por aqui. Desejo-vos a todos a continuação de um ótimo dia. Bons negócios e vemo-nos então no próximo vídeo. Obrigado e boa tarde.